Fala pessoal, fala galera, eu sou o Vitor, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus pro seu coração. Então assiste esse vídeo até o final, deixa aquele seu like, tá bom? Que é muito importante para esse vídeo alcançar mais vidas, mais pessoas e a palavra de Deus entrar em mais corações, tá bom? Então se inscreve também aqui no nosso canal, você que está assistindo esse vídeo, para você receber mais palavras de Deus como essa e você ser edificado por elas, tá bom? Então, bora para a palavra. Pessoal, o texto base de hoje está em Gênesis 40, verso de número 23, eu quero ler com vocês, que diz: O copeiro Mor não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amados, o que essa palavra está nos mostrando em seu contexto, em seu momento? Para você que não conhece a história de José, ele era filho de Jacó, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó, e Jacó gerou 12 filhos. E nesses 12 filhos, o 11º filho de Jacó era José. José, ele era filho da mulher amada de Jacó, Rebeca. E José, ele era considerado por Jacó o seu filho preferido, tanto que ele ganhou uma túnica especial de Jacó. E por essa relação de José e seu pai, essa relação especial, seus irmãos, eles não tinham uma boa relação com José. E José teve um sonho, uma certa feita, e esse sonho piorou ainda mais a relação dos irmãos com José. José, então, foi vendido por seus irmãos, escondido de seu pai, para o Egito. Ele foi vendido por mercadores de escravos. E esses mercadores venderam José para Potifar, que era um líder do Egito. E José foi, então, como escravo ao Egito. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. E a mulher dele, de Potifar, ela falou e acusou José de ter abusado dela. E Potifar, ele confiava muito em José, mas como a sua esposa disse, e ele não queria, então, digamos, arrumar brigas ou qualquer coisa. Ele então prendeu José, como José era um escravo, e ele prendeu José. Mas José ficou um tempo na prisão e ele conheceu então duas pessoas que foram para a prisão também no Egito, que foram acusadas de então envenenamento no faraó. Foi o copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho na prisão, e José, guiado por Deus, na revelação de Deus, interpretou os sonhos daqueles dois homens. E aquele sonho então representava a morte do padeiro e a vida do copeiro, e então a sua volta ao seu ofício. Porém, quando o padeiro morreu e o copeiro foi voltar a servir ao faraó, José falou para o copeiro: Ei, se lembra de mim quando você chegar à presença do faraó. Fale que eu sou justo, fala que eu não fiz nada, fala que eu sou hebreu, filho de Jacó, e que eu não fiz nada, que eu sou um homem justo, um homem bom. Fala de mim para o faraó. Mas aqui no verso 23, a Bíblia vai dizer que o copeiro Mor, que servia ao faraó, se esqueceu de José. E por várias vezes eu pensava: nossa, que copeiro injusto, que homem injusto, se esqueceu de José, esse homem que o ajudou. Que homem injusto, que injustiça que fizeram com José. Mas quando você para pensar, naquele momento, naquela ocasião no Egito, dentro do palácio existia somente uma função que estava vaga, que era a função de padeiro, a padaria.
Se José saísse da prisão, ele ia para a padaria trabalhar. Mas esse não era o plano de Deus para José. O plano de Deus para José era o trono. E naquele momento o copeiro não se lembrou, porque se ele se lembrasse, ia ser a padaria o trabalho de José. Mas a Bíblia vai dizer que Faraó teve um sonho e deu um rebuliço todo no palácio, porque ninguém adivinhava o que queria dizer o sonho do Faraó. Então o copeiro mor se lembrou de José e que ele revelou seu sonho e falou. E José foi até a presença do Faraó e Deus revelou o sonho de Faraó a José. José contou ao Faraó e então José foi posto como o homem para governar o Egito. Amados, eu quero que você nesse momento reflita comigo. Se José ele tivesse obtido a bênção de Deus, uma bênção antes da que era a bênção que o Senhor tinha preparado exatamente para José, que era governar, se ele quisesse entrar no palácio antes, ele ia para a padaria, ele não ia ser governador. Se ele tentasse antecipar essa bênção com aquele copeiro, se o copeiro lembrasse do pedido de José naquele momento, ele ia para a padaria, e não era isso que Deus tinha para José. Ele tinha o trono. Às vezes você se pergunta por que isso não está acontecendo, por que isso não está se concretizando, não está se realizando na minha vida. Não é porque Deus não quer te tirar da sua situação, não quer te levar para uma situação melhor. É que você pensa em chegar em um lugar, só que Deus pensa em te colocar em um lugar ainda maior do que você pensa. Em te colocar ainda em um lugar maior. Que você não subiu ao seu coração, seus olhos não viram, nem os seus ouvidos viram. Porque Deus tem preparado as coisas grandes. E Deus tem preparado para você não uma padaria, Deus tem preparado para você o trono. Porque Deus é Deus de projetos grandes. Então você pensa, por que, Senhor, essa bênção não está vindo? Porque Deus não tem ela para você. Deus tem uma outra bênção para você que é a maior. Então confia em Deus, confia nele, porque Ele tem as melhores coisas para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Confia no Senhor, confia nele. Ele tem o trono para você, ele não tem a padaria. Espere nele, espere em Deus, que ele tem o melhor para a sua vida. Tá bom? Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a vida de vocês. Tudo de bom, tamo junto.